Bom, pessoal, bem-vindos à nossa aula número 6 da disciplina de Mercado de Capitais. Na última aula, a gente falou sobre fundos de investimento de forma geral e sobre os fundos de investimentos chamados, né, não estruturados, que são aqueles que são regidos pela regra geral da Instrução CVM 555 de 2014. Hoje a gente vai falar sobre os fundos de investimentos chamados estruturados, né, que são aqueles fundos de investimentos que possuem um regulamento específico para o seu funcionamento e tudo mais. A gente vai falar sobre 4 tipos de fundos de investimento estruturados: o FIP, o FI, o FIDIC e o FIAGRO. Mas a gente vai falar muito rapidamente e só pincelando alguns aspectos mais relevantes, porque não daria tempo, né, para falar sobre cada um desses tipos de fundos. Acho que cada um deles, por si só, daria um semestre inteiro de aula, mas a ideia aqui é só dar as bases mesmo, né, dos fundamentos de cada um desses fundos, falar sobre o conceito, natureza jurídica deles, funcionamento, né, como é que a carteira de investimento é composta, e, eventualmente, né, se um de vocês quiser se aprofundar, vocês vão ter pelo menos as bases aqui para fazer esse aprofundamento. Bom, então, começando aqui pelos fundos de investimento em participação. Os fundos de investimento em participação, que também são chamados, né, pela sigla FIP, eles são fundos de investimento voltados, né, como o próprio nome já indica, a participação em sociedade, né, em companhias que conduzem aí atividades econômicas. Esses FIPs, os fundos de investimento em participação, eles são os fundos utilizados na indústria de private equity, né, que são os investidores ali que adquirem participação relevante em companhias com o objetivo de revender essa participação depois, com algum lucro depois que a companhia se valoriza, né? A definição dos FIPs está no artigo 5º da Instrução CVM 578, de 2016, que é a instrução que rege esse tipo de fundo de investimento, que diz que o FIP é constituído sob a forma de condomínio fechado, né? Então, aqui a gente remete àquele conceito, aquela classificação que a gente viu na nossa última aula, entre fundo fechado e fundo aberto. Fundo fechado é aquele em que os cotistas não podem resgatar as suas cotas, né? Então, os cotistas só podem se desfazer do seu investimento alienando as suas cotas a um terceiro. E o artigo 5º diz também que o FIP é uma comunhão de recursos destinado à aquisição de ações, bônus de subscrição, debêntures e outros títulos de valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de companhias abertas ou fechadas, bem como títulos representativos de participação em sociedades limitadas. E o FIP deve participar, né, esse fundo de investimento deve participar do processo decisório da sociedade investida. Então, vocês percebam que o FIP ele pode investir, né, nos 3 principais tipos de pessoas jurídicas que conduzem atividades econômicas no nosso país, né, a companhia aberta, obviamente, e a companhia fechada também, né? Então, o FIP ele não tem essa obrigação de investir só em companhias que tenham capital aberto, e o FIP também pode, inclusive, adquirir cotas de sociedades limitadas. Então, ele tem também essa possibilidade de entrar nesse mercado das sociedades limitadas. E aí lembra que quando a gente falou de fundos não estruturados, né, tinha aquela obrigação de que os valores mobiliários tinham que ser custodiados e que tinham que ser negociáveis em mercado regulado e tudo mais. E aqui no FIP a gente já percebe que essa obrigação não existe, né, porque o FIP pode investir em companhias fechadas, em sociedades limitadas, que não necessariamente vão ter suas cotas, suas ações, né, escrituradas, custodiadas e com a possibilidade de serem negociados no mercado de valores mobiliários. E a efetiva influência porque o FIP, né, por natureza, ele não tem a característica de assumir investimentos passivos, né,
como seria o caso, por exemplo, do fundo de investimento em ações, né, que é um fundo que adquire ações de companhias no mercado e que eventualmente pode ter um investimento passivo. Aqui o FIP, por natureza, né, o regulador ele pressupõe que o FIP vai ter uma participação ativa na gestão da companhia, ainda que ele possa ser um minoritário ali, né, não necessariamente significa que ele precise ter o controle, né, porque para ter influência na definição de política estratégica, basta que você tenha uma participação minoritária relevante, né, que isso já daria ali a possibilidade de uma participação. E aí no artigo 11 diz que o fundo ele tem que ter no mínimo 90% do seu patrimônio líquido investido nos ativos previstos no artigo 5º, né? Então, existe aí essa exigência quanto à formação da carteira do fundo. Um aspecto importante é a limitação de quem pode investir no FIP, que é o que está disposto no artigo 4º da Instrução 578, que diz que somente podem investir no fundo investidores qualificados. Investidores qualificados, na regulação da CVM existe, né, a diferença entre investidores qualificados, investidores profissionais e o resto, né, que são os investidores que muita gente chama de investidores de varejo e tal, que são investidores comuns, né, investidor médio que investe no mercado. Os investidores qualificados, de uma forma bem simplificada, né, são aquelas pessoas que têm uma certa experiência no mercado dos valores imobiliários, e aí tem lá na instrução, salvo engano, a instrução 539 da CVM, que diz, estabelece algumas hipóteses objetivas, né, de investidor qualificado, e uma hipótese um pouco mais geral, que é do investidor que possui pelo menos R$ 1 milhão em investimentos em ativos financeiros. Então, é alguém que já tem ali um certo investimento, que já consegue se expor um pouco mais a risco. Bom, no artigo 6º, a Instrução 578 ela estabelece os parâmetros para você dizer se o FIP, né, quando que o FIP adquire influência significativa na sua investida, né? E aí, esse dispositivo ele elenca 3 possibilidades. A primeira possibilidade é a detenção de ações que integrem o respectivo bloco de controle, né? Se o FIP está dentro do bloco de controle, ou se o FIP é o controlador diretamente, a gente pressupõe que ele vai ter influência na estratégia da investida. Pela celebração de acordos de acionistas, também, né, ou ele vai entrar no bloco de controle, ou ele vai poder negociar no acordo de acionistas determinados direitos que garantam ao FIP, né, a participação na estratégia da companhia. E, por último, pela celebração de qualquer contrato, acordo, negócio jurídico ou adoção de outro processo ou de outro procedimento que assegure ao fundo efetiva influência na definição da política estratégica e na sua gestão, inclusive por meio da indicação de membros do Conselho de Administração, né? Então, aqui no inciso 3, a gente tem uma regra bem geral que pode se adaptar, enfim, a situações mais específicas no caso concreto, mas em todos em todas essas 3 hipóteses, o importante é que o FIP consiga assegurar por algum instrumento hábil, né, direitos que assegurem, né, uma efetiva participação ali na estratégia da companhia, inclusive por meio de indicação, né, de administradores da sua investida. E no parágrafo único do artigo 6º, a gente tem lá a regra de que essa efetiva influência do FIP ela fica dispensada quando o investimento do fundo for reduzido a menos da metade do percentual originalmente investido e passa a representar parcela inferior a 15%, ou quando o valor contábil do investimento tenha sido reduzido a zero, e haja deliberação dos cotistas, mediante aprovação da maioria, caso o regulamento não estipule um quórum mais elevado. Ou seja, né, se o fundo eventualmente se desfaz de uma parcela relevante do seu investimento e se torna ali um ultra minoritário, né, com uma participação muito pequena, ele vai perder, né, a possibilidade ali, o eventual, né, alavancagem negocial que ele teria para pedir, para exigir direitos como acionista ali da investida. Então, nesse caso, o regulador reconheceu que ele pode perder a influência dele na investida, e aqui a gente estaria falando, né, de um fundo de investimento que está desinvestindo, né, porque o fundo de investimento ele tem um período de investimento e ele tem um período de desinvestimento, né, que vai estar regrado no regulamento. O regulamento é que vai dizer quando que começa e quando que termina cada um desses períodos.
E aqui, no caso do inciso 1, né, se subentende que a gente está falando de um fundo de investimento que está desinvestindo, está no seu período de desinvestimento, e aí ele vem de participação até cair abaixo dessa porcentagem aqui disposta no inciso. E aí, como está, né, no período de desinvestimento, é compreensível que perca influência também, até porque aquela influência pode nem mais ser desejada, já que o fundo está se desfazendo da sua posição. E no inciso 2, né, se o investimento der errado, que pode dar errado, pode acontecer, né, o investimento é sempre um ato que envolve risco. Se eventualmente o investimento der errado, o valor da investida cair a zero, pode ser que o fundo também perca o interesse em ter uma influência efetiva na estratégia da companhia, e os cotistas podem dispensar que o fundo permaneça com essa influência. Bom, a Instrução 578 ela estabelece alguns tipos de FIP diferentes. Então, você pode ter um FIP capital semente ou de empresas emergentes, que são FIPs que investem prioritariamente em pequenas sociedades, né, sociedades de pequeno porte ou sociedades de médio porte. Você pode ter um FIP focado em infraestrutura ou em PDI, que são FIPs, né, que são focados em companhias, investimento em companhias que constroem infraestrutura, né, que administram infraestrutura, ou que têm esse foco, né, em produção, em pesquisa e desenvolvimento. E você pode ter um FIP multiestratégia, que é um FIP que não tem uma estratégia específica, né? Ele pode ter uma estratégia mais diversificada de investimento e ele não está vinculado a nenhuma amarra específica. Esses FIPs, né, a gente não vai entrar aqui nos detalhes, mas cada um desses tipos de FIP, eles possuem algumas regrinhas, né? Por exemplo, o FIP Capital Semente, ele é dispensado de atender alguns requisitos que o fundo de investimento em participações geralmente teria que atender, mas esses detalhes realmente a gente não vai ter tempo aqui de passar, mas quem tiver curiosidade, vai lá na instrução 578 que essas regras estão lá. Bom, por fim, só para a gente terminar aqui essa primeira parte, o FIP, assim como os fundos de investimento que a gente estudou na última aula, né, ele tem um administrador e um gestor de carteira, né? Então, o administrador, como a gente falou, é aquela pessoa ali que faz o back-office do fundo, né, como se diz na prática, que é as atividades administrativas do fundo, escrituração, contabilidade, etc. E esse administrador pode contratar um gestor especializado para fazer a gestão de carteira de investimentos do fundo. No FIP, geralmente, né, você tem um gestor especializado, até porque a estratégia do FIP é um pouco mais complexa que a de um fundo não estruturado, né, porque você tem que selecionar a companhia que vai investir, tem que ter a influência tem que ter a influência lá efetiva, né, então tem que acompanhar o dia a dia daquela investida, então geralmente tem um gestor ali especializado para gerir a carteira. Você tem a assembleia de cotistas, né, que todo fundo tem, e aqui, como no FIP, como em outros fundos, a assembleia de cotistas, ela decide sobre um rol muito limitado de matérias, embora no fundo de investimento em participações, ao contrário de outros fundos, você tem uma possibilidade maior de um conflito de interesses, né, que eventualmente você pode ter um gestor que é gestor do FIP, mas ele também participou, por exemplo, da estruturação de uma investida, né, ou da elaboração do plano de negócios de uma investida. Então, eventualmente, você pode ter um conflito de interesses. E aí cabe à Assembleia, né, decidir o que fazer diante desse possível conflito. E você pode ter no FIP também um comitê de investimento que interfere, tem alguma influência no trabalho que o gestor da carteira realiza no fundo, né? Geralmente, o comitê de investimento é composto por representantes dos cotistas, e esse comitê pode ter, né, algum direito de veto ou algum direito de participar na seleção dos ativos, né, das investidas que o fundo vai investir. Isso no FIP é relativamente comum. Bom, de uma forma muito rápida, é isso que a gente tinha para falar sobre o FIP. Vamos passar, então, para o próximo fundo aqui que a gente tem listado para endereçar, que é o Fundo de Investimento Imobiliário, né, que é um fundo também bastante presente na prática e no nosso mercado.
Esses fundos eles são regidos pela instrução CVM 472. Eles também têm uma legislação específica, né, que a gente não vai falar aqui, mas ela existe. E no âmbito da instrução 472, a gente tem lá no artigo 2º a definição do que são, né, esses fundos. E o artigo 2º diz que o FII é uma comunhão de recursos captados por meio do sistema de distribuição de valores imobiliários e destinado à aplicação em empreendimentos imobiliários. Então, é um fundo de investimento focado no mercado imobiliário, focado em investimentos no setor imobiliário. E aí, no parágrafo 1º, tem lá dizendo, né, a regra de que o fundo, o FII, vai ser sempre constituído sob a forma de condomínio fechado. Então, mesma regra do FIP, né, sempre condomínio fechado, o que implica dizer que o cotista não pode resgatar a sua cota, ele só pode se desfazer do seu investimento vendendo a cota no mercado secundário para um terceiro, e o FII pode ter um prazo de duração indeterminado, né, em função do período longo de maturação dos empreendimentos imobiliários, né, que geralmente se pagam aí no horizonte de 20, 30 anos, você tem, né, essa característica do FII de poder ter um prazo indeterminado para permitir, né, o retorno desses investimentos. No FII também a gente tem uma particularidade, que é a possibilidade de que as cotas sejam integralizadas com bens, e aqui, obviamente, bens imóveis, né? Então você pode integralizar as cotas do FII com imóveis que vão se tornar ativos da carteira daquele fundo, né? É por isso que existe essa possibilidade no fundo de investimento imobiliário. No artigo 45, a gente tem a regra de como que o FII participa desses empreendimentos, né? Então, eles podem participar por meio, né, de quaisquer direitos reais sobre bens imóveis. Então, o FII ele pode diretamente adquirir um imóvel, né, em nome próprio, embora o fundo seja um condomínio e tudo mais, já é pacificado que é possível que o fundo seja dono de um imóvel diretamente. Então, ele pode participar desses empreendimentos imobiliários adquirindo imóveis. O fundo pode também participar dos empreendimentos por meio de uma sociedade. Então, o FII ele pode constituir, por exemplo, uma companhia para construir um imóvel ou adquirir um imóvel que vai, né, passar a fazer parte indiretamente da carteira do fundo. Então, isso é possível também. No inciso 3, a mesma coisa, né? Ações ou cotas de sociedade cujo único propósito se enquadre nas atividades permitidas pelo FII. Então, o FII participando de um investimento imobiliário por meio de uma sociedade. Cotas de fundo de investimento em participação que tenham foco, obviamente, né, no setor imobiliário. E outras hipóteses aqui que a gente vou me permitir pular, mas basicamente são todos, né, títulos, valores mobiliários que tenham lastro em alguma atividade imobiliária, em algum ativo imobiliário. Então, quaisquer um desses títulos que tenham lastro numa atividade imobiliária, o FII vai poder investir nesses ativos, porque no final das contas, né, ele vai estar indiretamente investindo numa atividade imobiliária, e é para isso que eles existem, né? Bom, a política do investimento do FII, ela tem que ser delineada no seu regulamento, né? Então, lá no artigo 15, a gente tem a previsão de que o regulamento do FII deve estabelecer com clareza, né, os limites de atuação do fundo e o segmento e a natureza dos investimentos ou dos empreendimentos que podem ser realizados. Então, vocês vão ouvir falar, por exemplo, de fundos de investimento imobiliários com foco em lajes corporativas, né? Então, ele adquire imóveis corporativos para aluguel. Fundos com foco em shoppings, né? Fundos com foco em empreendimentos residenciais, e assim por diante. Alguns fundos também com foco em adquirir valores mobiliários com lastro em atividades imobiliárias, né? Como, por exemplo, certificado de recebíveis imobiliários. Então,
são chamados fundos de papel, né, fundos de investimento imobiliário que adquirem papéis no mercado que tenham lastro em atividades imobiliárias. Então, essa estratégia, né, de cada fundo vai estar delineada no seu regulamento, como diz aqui o artigo 15, inciso 1. Aí no inciso 2 também, né, fala um pouco mais dessa descrição da política de investimento que o regulamento tem que delinear, né, e é dentro dessa estratégia que o fundo estabeleceu no regulamento vai limitar, né, e vai condicionar também a formação da carteira de investimentos daquele fundo, né? Então, se você tem um fundo de investimento que tem como política investir em lajes corporativas, aquele fundo vai ter que colocar a maioria dos seus recursos, né, na aquisição de direitos vinculados a esse tipo de ativo. Não vai poder ser um fundo que vai investir a maioria dos seus recursos no shopping center, por exemplo, que seria algo incompatível com a política disposta no regulamento. Bom, o próximo fundo que a gente tem aqui é o Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais, chamado FIAGRO. Esse aqui, de todos os fundos que a gente vai estudar hoje, é o fundo mais recente, né? Ele foi criado por uma legislação de 2021, a Lei 14.130, que alterou a Lei 8.668 de 1993, que, aliás, né, parênteses, é a lei que fala sobre fundo de investimento imobiliário. Então, o FIAGRO ele foi introduzido no nosso ordenamento dentro da lei que fala sobre fundo de investimento imobiliário. Isso é importante, né, porque se no futuro a gente tiver alguma dificuldade com relação a FIAGRO e precisar preencher alguma lacuna do seu regulamento, a gente eventualmente pode usar, né, o FII, as regras do FII para isso, embora, né, isso eu estou falando aqui sem ainda ter muito parâmetro, porque a gente não tem, né, jurisprudência nem nada ainda sobre o FIAGRO, em função de ser muito recente. Bom, o que são os FIAGROS? Né? Então, a definição está lá no artigo 20A da Lei 8.668, que diz que são instituídos os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, FIAGRO, a serem constituídos sob a forma de natureza especial, e aqui não especifica, né, se vai ser aberto ou fechado, destinado à aplicação isolada conjuntamente em, e aí a gente tem quantas aqui? 6 hipóteses. Imóveis rurais, né, porque FIAGRO, né, focado em atividades agropecuárias, agroindustriais, né? Inciso 2, participação em sociedades que explorem atividades agroindustriais, ativos financeiros, valores mobiliários, títulos de crédito que integrem a cadeia produtiva agroindustrial, ou seja, que tenham um lastro, né, em atividades agroindustriais, direitos creditórios que também tenham esse lastro, né, de natureza agroindustrial, e outros títulos aqui no 5 e 6 tem a lista de outros títulos que também, né, títulos que tenham esse mesmo lastro em atividades agroindustriais. Então, é uma lógica, de fato, muito parecida com a do fundo de investimento imobiliário, né, que no FII a gente tem essa necessidade de vinculação da estratégia de investimento, da política de investimento a atividades imobiliárias, né, que vão ser feitas, que vão ser conduzidas por meio do fundo. Aqui no FIAGRO é a mesma coisa, só que ao invés de atividades imobiliárias, a gente vai ter o aspecto da atividade agroindustrial. Bom, e aqui no artigo 20b, a gente tem lá a previsão de que esses fundos vão ser abertos ou fechados. Então, a gente vai precisar aqui de mais detalhes da regulação da CVM para dizer, né, como que essas duas modalidades de fundo aberto e fechado, no caso do FIAGRO, vão funcionar, mas a gente já tem o parâmetro da regulamentação geral, né, da Instrução 555, sempre lembrando, fundo aberto é aquele que os cotistas podem resgatar o valor das suas cotas, o fundo fechado é aquele que o resgate não é possível e o investidor só consegue se desfazer do seu investimento vendendo as cotas no mercado secundário. Em função dos FIAGROS serem muito recentes no nosso direito, né, foram introduzidos
no meio do ano passado, em 2021, a regulação da CVM que nós temos atualmente, que é a resolução número 39 de 2021, ela ainda é provisória. Então, no artigo 1º dessa resolução, diz que fica autorizado em caráter experimental o registro de fiagro junto à autarquia, junto à CVM, nos termos e condições previstos nessa resolução. E aí, no artigo 2º, tem lá a regra de que o funcionamento do fiagro depende de registro prévio na CVM, então, uma regra um pouco diferente daquele registro automático, né, que a gente teria em outros tipos de fundo. E esse pedido deve ser efetuado pelo administrador em somente 3 categorias de fundo. E aí já temos aqui, né, a previsão de 3 tipos diferentes de fiagro. O fiagro focado em direitos creditórios, o fiagro focado em investimentos imobiliários aqui, né, voltados para a atividade agroindustrial, né, obviamente, e o fiagro participações, que é focado em adquirir participações de sociedades que tenham o foco, né, em atividades agroindustriais. Então, a CVM, embora tenha promulgado uma norma que ainda é provisória, ela desde já, né, estabeleceu esses 3 tipos de fiagro. Um fiagro voltado a títulos de dívida, né? Então, um fiagro que investe em papéis, né, lastreados na atividade agroindustrial, o fiagro voltado à aquisição de imóveis rurais, seja diretamente, seja por meio de uma sociedade, e o fiagro voltado à aquisição e participações em sociedades que possuam, né, que conduzam a atividades agroindustriais. Mas a gente espera, né, que a CVM ainda promulgue uma instrução permanente, né, não provisória, uma instrução definitiva, para falar um pouco mais sobre a governança dos fundos dos fiagros, né? E aqui a minha expectativa, pelo menos, é que a CVM adote uma estrutura muito parecida com aquela que já existe para os fundos de investimento imobiliário, embora, né, a instrução dos fundos de investimento imobiliário já é uma instrução muito antiga, né? Seria bom até a CVM aproveitar para atualizar essa instrução dos FIIs e utilizar, né, a mesma lógica, a mesma estrutura para os fiagros também. Acho que o ideal seria isso, mas vamos ver o que a CVM vai fazer nos próximos anos a esse respeito. Bom, por fim, aqui, para a gente terminar o conteúdo da aula de hoje, a gente tem os FDICs, os fundos de investimento em direitos creditórios, que, como o próprio nome já indica, né, são fundos que investem principalmente em créditos, né, em títulos que reflitam uma relação de crédito. E aí, esses fundos eles são regidos, né, pela Instrução 356 de 2001, e lá no artigo 2º dessa instrução, a gente vai ter uma lista de algumas definições, que é bem útil para a gente já, né, entender qual é o escopo de atuação dos FDICs. A gente tem lá, em primeiro lugar, a definição de direitos creditórios, né, que são definidos como direitos e títulos representativos de um crédito, originários de operações realizadas em segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas, etc. Então, uma definição bem ampla. A gente tem uma definição de cessão de direitos creditórios, que significa a transferência do crédito pelo cedente para o FDIC, né? Então, o FDIC ele não é um financiador, né? Então, o FDIC ele não concede empréstimo diretamente a ninguém, mas sim ele é um instrumento, né? Ele é um veículo para adquirir créditos que já existem. Então, dentro da lógica do FDIC, a gente pressupõe que vai haver uma cessão de crédito, né, do detentor original do crédito para o FDIC. Né? Isso é importante a gente lembrar, porque o FDIC não é necessariamente um instrumento de financiamento, né? Embora você possa construir, né, uma estrutura em que, no final das contas, tenha esse efeito, mas a intenção
do FDIC é que ele sirva como um veículo para adquirir créditos que já estão, né, formalmente constituídos. Bom, aí tem a própria relação, própria definição de FDIC, e aqui é interessante notar que a instrução ela tem duas definições distintas, né? Uma para o FDIC em si, que é o fundo que investe nos direitos creditórios, e para um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, né? Que a gente chama de FIC-FDIC, que é um fundo que investe em outros FDICs, né? Então, você pode ter uma estrutura de um fundo em cima do outro, aí você vai ter um FIC-FDIC, que é um fundo que investe em cotas de outro FDIC. Bom, no artigo 3º, a gente tem lá algumas regras importantes também, e aqui eu destaquei 3 delas. Primeiro, né, o fundo ele pode ser constituído como condomínio aberto, como condomínio fechado. No caso do FDIC, a gente tem essas duas possibilidades. Segundo, no FDIC, você só pode ter investimento por investidores qualificados. Então, assim como no FIP, você tem aí uma barreira sobre quem pode adquirir cotas do FDIC, né? Porque, obviamente, né, assim como no FIP, as operações que o FDIC conduz são bastante arriscadas, então o regulador achou por bem não deixar qualquer investidor investir nesse tipo de veículo. E, por fim, você tem a regra de que, se as cotas do FDIC forem distribuídas publicamente, né, se elas forem objeto de uma oferta pública de valores mobiliários, a gente necessariamente vai precisar que as cotas, né, sejam classificadas por uma agência classificadora de risco, né, que são aquelas agências de rating que dizem qual é o risco, né, financeiro associado a um certo título, a um certo investimento, né? Vai dizer se o risco é muito alto, se o risco é muito baixo, e essa exigência também, né, em função da natureza bastante arriscada das operações que o FDIC conduz no mercado. Bom, quanto ao regulamento, a gente tem algumas regras importantes no caso do FDIC, né? Então, o artigo 24 da instrução diz lá no seu inciso 5 que o regulamento tem que prever qual vai ser a política de investimento do FDIC, inclusive dizendo quais são os critérios de elegibilidade dos direitos creditórios, né? Então, o regulamento vai dizer quais são as características dos direitos creditórios que o FDIC pode adquirir, né? E se o direito creditório não se enquadrar dentro daquela descrição, o FDIC não vai poder adquirir esse crédito, senão, né, vai importar uma violação da sua política de investimento. E, se for o caso, né, o regulamento também tem que estabelecer condições para a cessão dos direitos creditórios, né? Então, como que deve ocorrer a cessão dos direitos ao fundo. E o regulamento ele também tem que prever informações sobre a natureza dos direitos creditórios a serem adquiridos, né? Então, se são créditos comerciais, se são créditos financeiros, se são créditos decorrentes, né, de cartão de crédito, enfim, de qualquer outra coisa, e dos instrumentos jurídicos, contratos e dos documentos representativos do crédito, né? Então, quais são os instrumentos que precisam materializar esses créditos para que o FDIC possa adquiri-los. O regulamento ele tem que prever também a descrição dos processos de origem dos direitos creditórios, né, e a política de concessão dos correspondentes créditos. Então, ele pode, né, também limitar o tipo de crédito a partir de como aquele crédito foi originado, e a descrição dos mecanismos e procedimentos de cobrança dos direitos creditórios, inclusive inadimplentes, coleta e pagamento e rateio dessas despesas entre os membros do condomínio, caso assim seja determinado pelo regulamento do fundo, né? Então, o regulamento do fundo tem que estabelecer como que vai ser efetuada a cobrança daqueles direitos creditórios que o fundo adquire. Bom, um aspecto importante aqui dos FDICs, que de certa forma diferenciam o FDIC de outros tipos de fundo, são os prestadores de serviço, né? Então, no FDIC, a gente vai ter um gestor da carteira,
como outros tipos também possuem. A gente vai ter um administrador, né? O administrador, a figura do administrador e do gestor são sempre presentes, mas a gente tem também outros 3 atores aqui que são importantes no caso do FDIC. A gente tem uma consultoria especializada, que pode ser, né, essa consultoria, ela pode auxiliar o gestor, principalmente, na seleção dos direitos creditórios que vão ser adquiridos pelo fundo e, eventualmente, né, podem prestar também algum auxílio na forma da cessão desses direitos para o FDIC. A gente tem a figura do custodiante, e o custodiante aqui no FDIC ele tem uma responsabilidade muito grande, porque ele tem, né, responsabilidade quanto à validação dos créditos que o fundo adquire. Então, o custodiante ele tem, né, a tarefa, que por natureza a tarefa de um custodiante, né, de realizar a custódia dos créditos, né, então, de manter ali a titularidade dos créditos, né, em nome do fundo, sabe, assegurando que aquele crédito de fato existe. Mas, além disso, ele também, né, associado a essa questão da custódia, o custodiante ele também precisa assegurar que aquele crédito atende aos critérios de elegibilidade dispostos no regulamento e que eles de fato existem, né, que não são créditos fraudulentos, que não são créditos mal documentados, né? Então, o custodiante ele precisa fazer um filtro dos créditos que são adquiridos pelo fundo e, eventualmente, fazer alguma due diligence também desses créditos, né, para saber se eles estão formalmente constituídos, se existe um contrato, né, se existe um instrumento contratual, se o instrumento está assinado, esse tipo de coisa. E você pode ter também no FDIC um agente de cobrança, né, que vai ser a parte responsável por cobrar os créditos detidos pelo FDIC. Bom, já falamos aqui, né, dessa questão do custodiante, que é o nosso ponto 4.5 da ementa. O custodiante, além de fazer a custódia dos direitos creditórios, ele também precisa verificar a documentação que dá lastro a esses créditos, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. E, por fim, a gente tem também, além do FDIC comum, né, previsto lá na instrução própria, a gente também tem a previsão, né, na regulamentação da CVM dos FDICs não padronizados, né, que são os FDICs NP. E esses FDICs, o que diferenciam eles, que os diferenciam de um FDIC normal, é o tipo de direito creditório que os FDICs não padronizados podem adquirir. Então, a regulação diz, né, que se considera um FDIC não padronizado aquele fundo cuja política de investimento permita a realização de aplicações em quaisquer percentuais do seu patrimônio líquido em direitos creditórios que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão. Então, o fundo ele já adquire aquele crédito estando vencido, sabendo que ele está vencido. Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, estados e municípios, bem como de suas autarquias e fundações, ou seja, créditos, né, contra a administração pública, créditos que resultem de ações judiciais, créditos que tenham ali alguma incerteza quanto à sua constituição ou validade jurídica, créditos de companhias e sociedades em recuperação judicial ou extrajudicial, créditos que tenham uma incerteza quanto à sua existência futura e o montante desse crédito no futuro, e créditos de naturezas diversas, ou seja, para resumir tudo isso, né? O FDIC-NP ele pode investir em créditos muito ruins, créditos que tenham um risco muito alto, créditos que possuam ali uma incerteza muito grande quanto às suas características, ou mesmo quanto à sua existência, né? E quanto a perspectiva de que aquele crédito vai ser efetivamente pago. Então, é uma modalidade de FDIC que pode investir em opções de direitos creditórios muito mais arriscados que um FDIC comum.
Bom, acho que com isso a gente passou rapidamente pelos principais pontos desses 4 tipos de fundos estruturados. Como eu falei no começo, essa aula não foi nem de perto, nem de longe, né, exaustiva. Então, se algum de vocês quiser se aprofundar, é necessário, né, pegar a instrução de cada um desses tipos de fundo e estudar com um pouco mais de detalhes, mas eu procurei aqui passar pelos pontos mais relevantes, né? E com isso a gente fica por aqui e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Um abraço.